Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje a gente vai falar aí, hoje a gente precisa falar aí sobre o filme Precisamos Falar Sobre Kevin, ou We Need to Talk About Kevin, que é aí um filme baseado num livro que foi lançado aí em 2003, o livro no caso, e o filme foi lançado aí em 2011, em 21 de outubro de 2011, ali no Reino Unido, dirigido aí pela Lionel Ramsey, ou pelo Lionel Ramsey, agora não tenho certeza, mas esse aí é o diretor ou diretora do filme e é protagonizado aí pela Tilda Swinton e também pelo Ezra Miller, tendo também a participação do John C. Reilly. E bom, vamos falar sobre esse filme aí e também dar crítica enquanto eu falo para vocês sobre o resumo, sobre a explicação e tudo mais. Então vamos nessa, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você quer ficar ligado em outros resumos, explicações e críticas de filmes e tanta outra coisa aí que aparece no Omnicast. E bora lá, o filme tem 1h e 52 minutos, mas às vezes eu sinto que poderia ter menos. Já vou adiantando para vocês que eu acho que o filme é um filme muito interessante, para falar a verdade, é um filme que tem realmente muito potencial, mas mesmo assim é um filme que ele é um pouquinho demorado às vezes. Eu acho que ele poderia ter um desenvolvimento um pouco mais conciso, e ele às vezes acaba desperdiçando tempo em certas cenas, mas é proposital de certa forma, porque o filme quer cozinhar o espectador até o final ali para descobrir um mistério. E falando em mistério, você que assistiu o filme ou você que não assistiu o filme, eu vou falar um pouquinho para vocês dois aí, para os dois tipos aí que estão ouvindo esse vídeo, escutando, vendo, assistindo esse vídeo aí, sobre o que o filme trata. E vamos nessa. O filme ele conta a história aí da Eva, que é uma mulher que a gente, lá nesse filme, a gente sabe que ela é uma mulher que gosta de viajar bastante, ela é aventureira, etc. Mas no meio de tudo isso ela encontra o cara e ela tem um filho, ela fica grávida desse cara aí, eles se casam, etc. E essa aí é uma história bem comum, mas esse aí é o background, quer dizer, é a história que vai conduzir o filme completamente. E a gente tem tudo isso aí em vários planos ali que não são tão bem explicados. É algo mais visual, é algo mais para você entender visualmente mesmo. O filme não é super expositivo, ou seja, ele deixa que geralmente as cenas exponham o que ele quer dizer. Então a gente tem isso aí, o filme ele é dividido em duas partes, eu gosto de dizer assim, em dois tempos, na verdade, porque a gente vai ter a Eva ali, depois que um ponto X vai acontecer, a gente vai ter essa Eva aí já traumatizada, já aconteceu algumas coisas com ela, a gente vai estar vendo a vida dela depois que esse evento X acontece, e a gente também vai ter a narração do que aconteceu antes desse evento X até tudo chegar nesse evento. E eu tô falando disso para não dar spoilers para vocês agora, mas eu vou falar um pouquinho mais desse evento depois. E eu vou começar aí falando sobre a Eva antes do evento X, porque é a Eva que a gente acompanha durante a maior parte do filme, a gente acompanha a maior parte da evolução dela. A gente vê que a Eva era uma mulher que gostava de viajar, etc. E ela tem esse filho aí, a gente logo no início a gente percebe que ela não queria ter esse filho, e que esse filho foi uma espécie de obrigação que ela tirou para ela. Porque, como você sabe, como vocês sabem, o filme trata disso, em grande parte, sobre essa obrigação que a sociedade faz de a gente ter sobre as mulheres. Elas se sentem obrigadas a ter um filho, se sentem obrigadas a gostar disso, mas não é o caso da Eva. Ela não gosta disso, ela não queria ter um filho, e ela era muito feliz com a vida dela antes disso aí. Então, todo o processo da gravidez para ela é um problema, até mesmo na hora do nascimento. O sofrimento que ela tem para fazer o Kevin nascer já é algo que o filme tenta impor ali bastante, que para ela não foi um momento legal, foi um momento difícil, ela teve dores ali, etc. Mas enfim, ele nasceu ali e ela tem esse bebê para cuidar agora junto com o marido dela. E a gente vê que a relação do marido dela com o Kevin, que é uma relação que vai se estender ao longo do filme do mesmo jeito, é uma relação bem diferente da que ela tem com o Kevin entre a Eva, porque o pai chega do trabalho ali e dá um carinho pro filho, etc. E então a gente vê que ele tem uma relação meio relapsa com o filho, enquanto ela tem que passar a maior parte do tempo, as partes mais difíceis, e ele fica mais só com a parte boa. O filme quer demonstrar isso um pouquinho também. E a gente tem a Eva ali tentando se adaptar a tudo isso, só como eu disse, ela não gostava de ter filho, ela não queria ter filhos.
Então, aos poucos, logo desde essa fase bebê do Kevin, a gente vê que ela se irrita muito com ele, porque ele chora demais, ele faz necessidades, ela tem que trocar ele, etc. Então é algo que ela não gosta. E a gente vai vendo a evolução progressiva desse Kevin aí, que a gente tem aí umas 3 partes dele. A gente tem a parte dele bebê, a parte dele com 8 anos mais ou menos, e a parte dele já adolescente. E depois que ele tá ali bebê, a gente vê que a Eva, a Eva que já passou do evento X ali, ela tá sendo hostilizada pelas pessoas da cidade onde ela mora. Então a gente sabe que aconteceu alguma coisa que as pessoas dessa cidade culpam ela, mas a gente não sabe por quê. E agora eu vou voltar ali para a parte da Eva antes desse evento X, para a gente falar aí sobre os 8 anos do Kevin, mais ou menos. E quando a gente chega nesses 8 anos aí, por aí, a gente vê que 8 ou 6 anos, entre uma idade dessa, o filme não especifica muito bem, mas pela cara da criança a gente vê, né? Mas aí a gente tem um Kevin que ele é muito diferente das outras crianças, ele tem um desenvolvimento diferente. A gente vê que a Eva continua não gostando dele. Ela chega até algum momento de dizer para ele que ela era muito mais feliz antes dele nascer, ela diz isso para ele. A gente tem outro evento onde o Kevin ele usa fraldas até bem tarde, ele é uma criança bem reclusa, etc. E ele começa a chantagear a Eva, ou começa a tentar atacar ela, fazendo as necessidades na fralda, só para ela ter que trocar ele, etc. Então ela chega até o momento em que ela chega a agredir ele, quebra o braço dele, mas claro, sem querer, mas mesmo assim é algo que ela se culpa já desde aí. Então ele começa a coagir ela, a chantagear ela com essa situação que ela fez com ele, porque ele ter quebrado o braço dela, por ela ter quebrado o braço dele, perdão. Então ele começa a usar essas pequenas coisas contra ela. Então a gente já vê aí que o Kevin, ele começa a achar um jeito de atacar a mãe dele de todas as formas. E é aí que o filme pondera esse questionamento, que é a obra inteira, que a gente se pergunta, mas a culpa de tudo isso é da Eva? Seria ela a culpada por tudo isso? Porque a gente vê ali que a Eva ela tem uma abordagem com ele que não é uma abordagem carinhosa, ela é agressiva com ele, claro, ela não agride ele, é claro, nem nada do tipo, sem tirar esse evento que, como eu disse, ocorreu, mas ela não dá afeto para ele, ela não é uma mãe carinhosa com ele, ela não dá atenção de verdade para ele. E a gente vê que isso vai escalonando até um ponto que fica pior ainda quando a Eva vai ter outro filho com o marido dela ali, vai ser uma filha, etc. E quando essa filha nasce, o Kevin fica ainda mais recluso, porque agora ele também tem a inveja, porque essa filha, sim, a Eva gosta e trata com carinho desde o nascimento, foi algo mais planejadinho, etc. Então até pelo Kevin já tá ali, ela já ser uma mãe, acho que ela não teve essa quebra da vida dela como ela teve com o Kevin, então ela começa a tratar essa criança diferente e isso vai deixando o Kevin pior ainda. Então a gente vai subindo um pouco agora, vamos ir para a adolescência do Kevin, que é onde as coisas vão piorar ainda mais. E lembrando que no final aí para vocês eu vou trazer uma análise aí de psicólogos que eu vi na internet que falaram sobre este filme aqui. E falando sobre esse filme aqui, vamos lá agora para a adolescência do Kevin, que é uma parte bem importante também. A gente vê ali que o Kevin ele vai crescendo, ele vai se tornando mais recluso ainda. A gente vê que na parte em que ele tinha 8 anos, ele queria chamar mais atenção, ele queria atingir a Eva de mais formas, ou seja, era uma parte mais agressiva dele. E quando ele chega na adolescência, ele chega à indiferença, ele começa a lidar com ela com total indiferença. É como se ele realmente se fechasse no mundo dele. E a gente tem também, é claro, o fato de que agora a irmãzinha dele tá grande e que agora o Kevin também é quase um adulto, ele tá ali com seus 16 anos mais ou menos. E o Kevin, a gente percebe já agora, quando ele tem 16 anos, a gente percebe que o fato dele ter sido uma criança mais problemática, dos problemas causados ali durante a infância dele, ele se tornou uma espécie de psicopata, ou ele está desenvolvendo os sintomas da psicopatia, ou seja, ele não tem mais empatia pelas pessoas. E tudo isso, resumindo, vai culminar aí no evento X que eu tinha falado para vocês. O Kevin, ele apesar de ser uma criança ali que foi problemática, etc., ele dava mais atenção pro pai dele. Eu esqueci de comentar isso, mas ele dava mais atenção pro pai dele ao invés de dar atenção pra mãe.
e isso fez ali com que o pai dele passasse mais momentos com ele, etc. Dava mais presentes para ele, como por exemplo um arco e flecha que participou ali desde a infância do Kevin até a adolescência dele, e isso é muito importante, e agora eu vou dizer por quê. Num certo dia ali a gente vai ter o evento X, que é o Kevin, ele vai para a escola, ele comprou umas correias de bicicleta, uns negócios para trancar a bicicleta quando você deixa ela em algum lugar, e ele usa esses negócios para trancar as portas da escola dele, e ele usa o arco e flecha dele para matar os colegas dele nesse evento X. E ele também, além de causar esse atentado aos colegas dele, ele mata o pai e a irmã. Mesmo ele tendo mais afeto pelo pai, ele mata o pai dele e mata a irmãzinha dele também, que é uma cena bem chocante no filme. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois também. E agora a gente vê por que a Eva estava daquele jeito, a Eva do futuro estava daquele jeito, porque a cidade culpava ela pelo que o Kevin fez. Ou seja, o Kevin ele fez a Eva ser culpada por todo mundo pelos atos dele. E a gente vai entender isso também porque o Kevin ele não era simplesmente um psicopata. Claro que depois desse evento ele vai pra cadeia, etc., por uma reabilitação ali, né, de jovens. Mas é aí que o filme passa a maior parte da mensagem, que é nesse momento que a gente se questiona, mas será mesmo que a Eva teve tanto a ver com isso? E de certa forma sim, teve, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu também, é claro, minha opinião não importa muito, porque eu acho que é uma coisa muito própria e acredito que alguns de vocês vão se identificar mais ou não com a história, ou sei lá, identificação não, quero dizer, mas entender melhor. Mas mesmo assim, a gente tem ali esse evento e depois disso a Eva, ela, claro, passa a visitar o Kevin, etc. A gente tem alguns momentos dela tentando lidar com o trauma que ficou, com as pessoas culpando ela. E na última cena do filme ali, o Kevin, ele tá quase completando 18 anos e ele vai ir para uma cadeia de verdade agora. E nesse último momento final mesmo, na finaleira ali, o Kevin ele abraça ela porque a gente percebe que ele tá com medo de ir para esse lugar ali, os dois se abraçam de verdade e parece que tem um momento em que eles se reconectam ali finalmente. E agora a gente vai falar isso sobre a parte mais técnica do filme. Eu vou deixar a parte mais psicológica do filme pro final. Bom, o filme ele trata disso tudo de uma forma que ela prende nossa atenção, apesar do filme trazer um ritmo bem lento, mas ele faz isso de certa forma para a gente aguentar até o final e saber o que é o evento X e por que a Eva do futuro, entre aspas, ali está sendo hostilizada pela cidade. E ele faz isso de uma forma muito boa, é claro que me cansou às vezes, quase me fez perder o interesse em certas partes, mas mesmo assim você vai querer ir até o final para conferir isso aí. Sobre direção de arte, acredito que não tenha muito o que falar, elas são coesas, realmente. A direção faz bem em entregar esses dois pontos até a gente saber o que é o evento X, etc. Acho que esse é um acerto da direção. Mas o verdadeiro ponto fica para as atuações, principalmente do Ezra Miller, que consegue entregar um Kevin que é realmente perturbador, um personagem que é difícil, etc. E é claro, a Tilda Swinton, que interpreta a Eva, a personagem principal. Eu acho que ela entrega um papel ótimo, realmente ela entrega uma atuação que faz valer o filme, a gente vê tudo que ela está passando e a gente consegue compreender aos poucos. E essa aí foi a parte mais técnica do filme, e vamos para o psicológico agora, que lembrando que o que eu vou falar aqui agora foi algumas pesquisas que eu fiz da internet ali para saber o que os especialistas diriam mais sobre esse filme, etc. E falando sobre esses especialistas aí, é quase um consenso que sim, a Eva ela teve certa culpa sobre o que o Kevin se tornou, porque desde criança ali o Kevin não viveu num ambiente apropriado, nem nada do tipo, ele não sentiu acolhido, ele não sentiu o amor da própria mãe, ele se sentia ignorado por ela desde a infância. Claro que ela tentou mudar isso depois quando ele ficou mais velho, mas já não dava mais tempo, ou seja, desde bebê até os 8 anos ali, foi a época em que as coisas se perderam, ou seja, a falta de atenção, a falta de carinho e a vivência do ambiente hostil que a Eva oferecia para o Kevin foi o que deixou ele assim. A gente vê até isso porque ele tem uma boa relação com o pai, mas ele não tem uma boa relação com ela e com a irmã, mas com a irmã dele, isso tem mais a ver com ela também. E a gente vê no final do filme que o Kevin fez, o atentado que ele fez
né? E todas as coisas ruins que ele fez não foram essencialmente sem motivo, como o mesmo quer dizer durante o filme. Ele diz várias vezes durante o filme que o que ele faz não tem motivo nem nada do tipo, mas sim tem um motivo, que tudo que ele fez foi querendo atingir a mãe dele, ou seja, ele fez ali antes de chegar aos 16 anos esse atentado porque ela seria responsabilizada pelos atos dele. Ou seja, a gente tem a maioridade penal de 16 anos, se não me engano, nos Estados Unidos, que é onde o filme se passa, e ele comete os atos ali, o crime, antes dos 16, para ela ser culpada e levar essa culpa aí. Então ele de toda forma busca ali, desde criança, atacar ela e se vingar dela de alguma forma, para poder, não sei, recuperar, para poder punir ela por ela não ter dado atenção para ele, etc. Ou para punir ela, ou se vingar dela de certa forma, pelas coisas que ela fez. Então o Kevin ele tem esse complexo o filme inteiro com ela, e tudo é por causa dela, então fica uma espécie de guerra entre os dois. E nos momentos finais, eles realmente é como se isso fosse zerado. O Kevin percebe o que ele fez, ele consegue ter de volta isso que ele vai ter na cabeça devido à punição que ele vai sofrer e o que ele tem pela frente. É claro, ele sabe o que acontece numa prisão, etc. E ela percebe também que ela, de certa forma, foi culpada por isso, e mesmo o filho dela tendo feito tudo aquilo, ela percebe que ela ainda tem a empatia por ele ser filho dela, por ele estar indo para esse lugar. Então os dois se abraçam ali no final, simbolizando essa união novamente. Então é um filme que tem várias interpretações e diversos pontos de vista aí que podem ser trazidos aí por quem assiste. Então por isso eu deixo o resto aí da interpretação para vocês aí. Se vocês já assistiram, deixem nos comentários o que vocês acharam. Lembrando que aqui durante o vídeo, a parte ali da interpretação psicológica, eu dei bem pouco da minha opinião, mas sim grande parte, cerca de 95% ali, do que eu consegui na minha pesquisa ali sobre o que os especialistas dizem sobre os comportamentos apresentados pelo Kevin no filme e pelo relacionamento dele com a mãe. E é isso aí, pessoal. Me quer se ligando. Até a próxima. Falou! Já deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí.